Amém? No dia seguinte que Jesus ia a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e veja. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por sua presença santa em nosso meio, te louvamos pela rica oportunidade de compartilhar da sua palavra. O Senhor sabe como está cada ouvinte, cada coração, os irmãos que aqui estão, as irmãs, os amigos, ó Deus, que nos visitam. A sua palavra vá de encontro a esses corações, produzindo, ó Deus, consolação necessária, a edificação necessária, ó Deus, o exortando que vidas sejam salvas nessa noite através do evangelho pregado. Peço a Ti, ó Deus, sua graça e misericórdia sobre mim, consequentemente sobre aqueles que ouvem a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, meus amados. Se nessa noite eu desse oportunidade a todos os irmãos e as irmãs que estão aqui presentes para nos contar como foram chamados por Jesus, como eles se tornaram cristãos, seguidores de Cristo, todas as histórias teriam o mesmo final, que eles foram encontrados por Jesus. Isso é sem dúvida. Mas o início e o meio, com certeza, seria diferente. Porque a forma que Jesus chama, ela não existe padrões, não existe um meio singular, único. Pelo contrário, as formas que Jesus tem chamado os seus, encontrado os seus, salvado os seus, é das formas mais variáveis possíveis. Só para vocês terem uma ideia, alguns se encontram com Jesus poucos minutos antes de morrer. Me vem à mente o caso do ladrão crucificado ao lado de Jesus. Ele chegou a dizer para Cristo pouco tempo antes de morrer. Ele disse: Jesus, eu estou aqui porque mereço, mas o Senhor está aqui sem nada fazer, injustamente. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Resposta de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esse homem, nós não sabemos o nome dele, eu sei que nós veremos, né? De certeza está com Jesus. Mas ele teve esse encontro poucos minutos antes da morte, pouco tempo antes de sua morte. Outros casos que é interessante também, aqueles que nascem no berço evangélico, né, no lar evangélico, e quando completam 12 anos de idade, que é a idade que nós batizamos alguns irmãos, os irmãos e irmãs, e nós fazemos a seguinte pergunta: você quer seguir a Cristo? Aí o adolescente diz: quero, e desce as águas e é criado no lar cristão, passa seguidor de Jesus até a sua velhice. Eu me encontrei com o Senhor em Souza, na Paraíba, onde eu pastoreei. Ele chegou a se congregar conosco. Na época, ele tinha 85 anos de idade.
Eu disse: nossa, o senhor tem a cidade avançada, é? Quando foi que o senhor se batizou? Ele disse: rapaz, eu não sei, eu sou da presbiteriana. E a presbiteriana, assim que nasce, batiza, né, os filhos. Aí eu disse: então está com 85 anos que você desceu essa água. Quer dizer, esse sim que tem uma vida inteira criada no lar evangélico. Ou seja, aqueles que se encontram com Cristo próximo da morte, e aqueles, assim que nasceu, me permita esse termo, assim que vieram ao mundo, se encontraram com Cristo. Um texto que lemos, a grandeza dele, o extraordinário no texto que lemos, essa série de experiências com Jesus em um só capítulo, em um só lugar. Se vocês observaram, o texto diz assim: no dia seguinte, que Jesus ia a Galileia e achou a Filipe e disse, versículo 43, segue-me. O que Filipe fez? Passou a seguir Jesus. Ou seja, houve um convite de Cristo direcionado a Filipe, pessoalmente, e Filipe foi. Isso é um privilégio, não é não? Você ouvir e ver Cristo chamando pessoalmente, quando estava sobre a terra, fazendo a sua missão, e ele disse: eu quero. Claro, junto com Filipe também tem Mateus, teve o André, teve os outros apóstolos, foram privilegiados. E Filipe, com esse entusiasmo, com essa alegria, com essa satisfação de ter encontrado Jesus, Filipe não conseguiu guardar para si. Já pensou? Você se encontrar com o Salvador da sua vida, o homem que veio salvar o mundo, o próprio Deus pisando sobre a face da terra, você tem um encontro com esse homem e vai guardar para si essa satisfação, essa alegria? Jamais. Filipe quis contar, e acredita-se que Natanael era o amigo mais íntimo de Filipe. E Filipe, animado, feliz, contente: olha, eu recebi o chamado de Jesus, eu disse sim, eu encontrei aquele a quem Moisés escrevia e os profetas escreveram, Jesus de Nazaré. Quer dizer, houve uma alegria de Filipe, contagiante, verdadeira, autêntica, em dizer assim: eu me encontrei com o meu Salvador. Quantos de nós não fazemos isso? Compartilha com o pai, com a mãe, com a esposa: olha, eu tomei uma decisão singular. A partir de hoje, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um cristão. A partir de hoje, a minha vida será pautada, regrada com a vida de Cristo. Isso é uma decisão maravilhosa, importantíssima a ser tomada. Mas às vezes, irmãos, a questão não é você compartilhar, é a reação que você espera. Você está feliz, alegre, satisfeito, glória a Deus por isso. Você compartilha essa notícia maravilhosa e quer que o outro responda como? Da melhor forma possível, né? Rapaz, que maravilha, você agora é crente, é? Você agora é um cristão, que bênção, né? Não, as reações nem sempre são assim. Nem sempre. A maioria delas, eu vou dizer a minha, né? A minha. Eu cheguei para alguns amigos da escola e disse assim: olha, eu sou cristão, agora eu sou um crente em Jesus. Alguns olharam e disseram: não acredito não. Tanta coisa para você fazer na vida, tu vai logo ser crente. Eu não acredito não. Quer dizer, olha a reação que meus amigos tiveram. No lugar de celebrar comigo, se entristeceram. Da mesma forma, irmão, foi Natanael diante de Filipe. Independente da reação, Filipe contou sua alegria, contou como foi seu encontro, que tinha encontrado Jesus. E tem mais, irmãos, o Jesus que as Escrituras haviam prometido. Moisés havia falado em homem maior do que ele, legislador maior do que ele. Os profetas anunciaram que viria um Messias Salvador, em que a luz iria ser espalhada sobre a face da terra. As profecias estavam aí. E Filipe disse: encontramos, encontrei. Aí Natanael não escuta ele dizer sobre Moisés, não escuta ele dizer sobre os profetas, mas ele frisa uma frase, uma palavra em específico, né? Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era um povoadozinho, pequeno, pobre, esquecido.
E Natanael olha para a cidade e diz assim: pelo amor de Deus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Interessante, irmãos, que a satisfação de Filipe, a alegria em compartilhar que tinha encontrado Jesus, não chegou a Natanael. Natanael reagiu assim: logo, não foi de Roma, não. Fosse de Roma. Como Natanael era judeu, sejamos bíblicos, né? Mas não era de Belém a profecia de que o Messias nasceria, da linhagem de Davi? Nem isso Natanael fez. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Irmãos, a tristeza de Natanael, a indignação de Natanael não chegou em Filipe. Filipe chegou feliz por ter encontrado o Salvador da sua vida e continua feliz. A resposta de Filipe foi: faz o seguinte, Natanael, venha e veja. Tá bom? Você pode não crer como eu estou crendo, você não pode ter a satisfação que eu tenho, mas se você quiser ter a satisfação que eu tenho, venha e veja com seus próprios olhos. Independente da reação daqueles que escutam o nosso testemunho, que escutam a nossa conversão, a nossa felicidade deve ser inabalável, porque a nossa alegria é Jesus, quer gostem ou não. Já pensou se a nossa satisfação dependesse da aprovação do mundo? Estávamos perdidos, né? Já pensou se a nossa alegria de ter um encontro com Jesus só se completasse com o aplauso do mundo? Aí não seria uma alegria plena, seria uma alegria parcial, transitória, mesquinha. Mas a nossa alegria não é isso. Nossa alegria é eterna. A nossa alegria é Jesus. E sermos aceitos por Ele é a nossa maior satisfação. E bendito seja o nome dEle por isso. Filipe olha e diz: faz o seguinte, estou apenas parafraseando. Você não está com essa alegria toda? Você parece que não está acreditando no que eu estou dizendo? Pois venha e veja. A convicção de Filipe era tamanha, de que Filipe disse, é como se Filipe dissesse: você tem todo o direito de não querer ser cristão. Você tem todo o direito em dizer não para Jesus. Você tem todo o direito. É um democrático, né? Você tem liberdade para isso. Mas por favor, não xingue, não use de incredulidade, não jogue palavras ao vento, sem antes vê-lo com seus olhos, sem antes senti-lo, sem antes ouvi-lo, sem antes querer se aproximar. Não tenha um preconceito, uma ideia preconcebida. Não faça isso, Natanael. Faz o seguinte: venha, vamos lá. E eu quero que você veja o Jesus que eu encontrei. Irmãos, e glória a Deus, que o convite foi incisivo, objetivo. E Natanael foi. Natanael disse: pois tá bom. Estou vendo que você está muito feliz e satisfeito. Eu quero saber quem é esse Jesus. E ele foi, irmãos. Quando Natanael foi se aproximando de Jesus, de longe, Jesus disse assim: eis um israelita em que não há dolo. Ou seja, eis um israelita justo, íntegro. É um israelita de caráter. Natanael podia pensar assim: mas rapaz, Filipe é muito boca mesmo. Não, já foi contada a minha vida com esse homem. Irmãos, é o primeiro encontro de Jesus e Natanael. É a primeira vez que Natanael vê Jesus. É a primeira vez. Mas não é a primeira vez que Jesus viu Natanael. Esse é o primeiro encontro do homem com Deus. Mas não é a primeira vez que Deus é o homem. Quando Jesus aproxima-se de Natanael e diz essa frase verdadeira, que realmente Natanael era um homem justo, Natanael disse assim: de onde é que você me conhece? Talvez ele esperasse dizer assim: não, eu andei conversando com o Filipe, ele me disse que tinha um amigo chamado Natanael. Mas não foi isso. Jesus disse assim: antes, versículo 48, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Não parece uma frase simples, né? Eu te vi quando estava debaixo, antes que Filipe te chamasse, eu vi você debaixo da figueira. Há duas teorias aqui. Eu vou compartilhar com vocês a que eu creio.
apenas uma. Alguns estudiosos creem que Natanael tinha a mesma idade que Jesus, ou então uma idade muito próxima. Que na sua infância, assim como foi a de Cristo, Herodes tinha mandado matar as crianças de 2 anos abaixo. E os historiadores dizem que Natanael foi guardado, protegido por sua mãe, para que não viesse a ser morto pelos soldados romanos, enviado por Herodes, debaixo de uma figueira. Ela pegou Natanael, ainda criança, o enrolou em um manto e colocou debaixo de uma figueira e cobriu com as árvores da figueira. E quando ele completou 15 anos, a mãe dele contou: olha, meu filho, Deus guardou você, Deus protegeu você. E a minha oração era muito simples: que você visse o Cristo, que você visse o Messias e nos livrasse do poder do Império Romano. Claro, a crença judaica que o Messias seria apenas um libertador das garras de Roma, um libertador físico. E a mãe guardou esse segredo e contou para Natanael, e estava só com Natanael. Era uma experiência singular, era um segredo de família, é uma experiência que não dá para contar. E de repente, o primeiro encontro que Natanael tem com Jesus, Jesus diz assim: ei, Natanael, eu vi você quando estava debaixo da figueira. Era como se Jesus dissesse: eu estou tratando de você desde o passado, eu tenho guardado você desde o passado, e estamos nos encontrando agora no presente, mas eu tenho uma promessa futura para você. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus não nos pega de surpresa. E ela, na verdade, é o contrário, né? Nós achamos que Deus está agindo no momento, Ele está se encontrando com nós no momento. Mas há uma agenda de Deus para se encontrar com os seus. Há uma forma de Deus chamar cada um, de Deus se encontrar com cada um. A Filipe, ele chegou pessoalmente e disse: Filipe, me segue. Filipe que chegou para Natanael e o trouxe para Cristo. Mas como as histórias dos dois se igualam, é que quando o pecador se encontra com o Salvador, ele vê luz, ele vê esperança, ele vê uma saída. Natanael não se sentiu diminuído na presença de Cristo, pelo contrário, ele se sentiu grande, mas grande como um homem que pode sair da situação que estava, como um homem que pode ser liberto com o poder de Cristo e transformado com o poder de Jesus. E quando Cristo se revela a Natanael com a sua onisciência e onipresença: eu vi você antes que os romanos chegassem, eu vi você antes que Filipe chegasse, eu guardei a sua vida para esse momento. Qual foi a resposta de Natanael? A resposta de Natanael foi essa: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi não. A resposta de Natanael foi essa aqui: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Deus, ele sabe como chegar em nossos corações endurecidos, cheios de incredulidade. Deus sabe como chegar no nosso problema íntimo. Deus sabe como atingir a cada um de nós, até porque somos criaturas dele, criados por ele. A reação de Natanael deve ser a nossa. Quando Cristo se revela a nós, que nós celebremos a sua grandeza, que nós reconheçamos que ele é o Filho de Deus enviado para nos salvar e Rei de Israel. Cristo tem suas formas de revelar ao seu povo, e são N, são várias, mas todas elas devem terminar: bendito seja Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Todas elas devem terminar: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. As experiências que cada um de nós temos a contar, e quando dizemos sim, é maravilhosa. E quando dizemos não, aí, meu amigo, você está deixando passar uma oportunidade de sua vida. Alguém que conhece você, seus segredos, seus medos, os seus sonhos, tudo de você, conhece você mais do que você mesmo, né? Mas ele conhece para salvá-lo, ele conhece para perdoar os seus pecados, ele conhece para ter um relacionamento com você, ele conhece para tratar de você para com Deus Pai, porque nós temos uma inimizade com Deus Pai quando dizemos não para Cristo.
Mas quando nós dizemos sim para Jesus, há perdão de Deus para nós, há saída de Deus para nós. Compete a nós dizermos o quê? Sim, eu quero ser um cristão. Eu acredito que Jesus me conhece. Eu acredito que Ele sabe os meus medos e que eu não posso resolver os problemas sozinhos. Eu acredito que Jesus pode perdoar meus pecados e transformar a minha vida para melhor. Se a sua situação é como a de Natanael, começou até incrédulo, zombando do amigo, mas terminou um crente em Jesus. Faça isso nessa noite. Entregue a sua vida a Cristo. Esse negócio de crente não é comigo não, pastor. Faz o seguinte: venha e veja. Saiba o que é entregar a vida a Cristo. Saiba o que é ter o perdão dos seus pecados. E olhar que você não tem capacidade de nada, mas alguém que o sustenta com sua destra fiel. Você olha para dentro de si e reconheça. Como diz o salmista Davi no Salmo 40, versículo 17: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Assim somos nós em relação a Cristo. Nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor tem cuidado dos seus. Ele tem nos salvado, perdoado, nos dado força para lutarmos a cada dia. E claro, com a certeza que vamos morar nos céus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Cristo continua chamando, continua se revelando, mas Ele não se revela por se revelar. Ele não tem mais nada para fazer e está se revelando. Não. Ele se revela para nos salvar, para nos transformar, para perdoar os nossos pecados. Esse é o propósito da revelação de Jesus para a humanidade. Quero convidar o presbítero João para trazer um louvor a Deus. Enquanto isso, venha para Cristo. Você que está afastado dos caminhos de Deus, volta. Se você duvida que Cristo está chamando, então venha e veja o que Ele tem para fazer da sua vida. Amém. Glória a Deus.